Fala pessoal, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, prazer, Ricardo Defende do 123 Indicadores. Eu acho que esse vídeo vai levar entre 30 e 40 minutos, o início mais básico. Qual a minha ideia? Mostrar os dois mundos, da análise técnica convencional e o da programação. Adianto que os dois podem ser maravilhosos ou um desastre, tá? Ou seja, tanto num quanto no outro você pode ter coisas muito boas quanto coisas muito ruins, tá? Para quem quase não conhece nada, essa é a plataforma da Nelogica, eu acho que é a mais usada, na minha opinião, a melhor que tem, se não pelo menos uma das melhores, tá? E com ela você consegue operar nos dois mundos, no análise técnica tradicional, convencional e também na análise técnica programada. Maravilha. Para quem não conhece nada, então aqui está escrito IBOV uma semana, é o gráfico do Bovespa, sendo que cada barrinha dessa, que a gente chama de candlestick, representa uma semana de operação. Quanto maior o gráfico, então aqui uma semana, fica mais fácil você ver as tendências. Isso aqui foi a pandemia, né? Foi aquele crash que deu, né? Então você consegue enxergar facilmente as quedas e as altas, ou seja, quando você deveria estar comprado ou estar vendido já é um passo além. A grande maioria das pessoas só opera comprado. Então, olhando um gráfico desse, fica mais fácil entender quando você deveria estar comprado ou fora do mercado. O que o candlestick mostra? O candlestick ele mostra o seguinte: quando ele é verdinho, isso mais ou menos como padrão, você consegue entender que aqui o mercado nesta semana abriu aqui e fechou aqui. O que é esse paviozinho? Aqui foi o ponto máximo que ele chegou e aqui nesse paviozinho o ponto mínimo. A história do movimento você não consegue ver no candlestick. Você só consegue saber que abriu aqui, fechou aqui, atingiu a máxima lá e atingiu a mínima aqui. Se isso aqui abriu aqui, veio aqui, subiu para lá, voltou, foi lá em cima, veio, ou se isso abriu aqui, foi lá em cima e depois, então isso você não consegue saber. Mas durante esta semana, esse foi o movimento. Quando ele é vermelhinho, significa que ele abriu aqui e fechou aqui. Esse paviozico aqui significa que a mínima foi aqui. E aonde foi a máxima? A máxima foi exatamente igual à abertura, por isso que não tem pavio para cima, tá? Então, basicamente, o candlestick, que é a coisa que mais se usa, é isso. Eu posso enxergar isso desde 1 segundo até anual. O que a turma mais opera é o gráfico de 5 minutos. O que significa isso? Que aqui, cada candlezinho desse levou 5 minutos para ser formado. Quando eu uso isto, eu percebo como o preço é mais errático, como ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce, ele tal. Então, em que momento eu compro, em que momento eu vendo? E aí entram os indicadores. Se você clicar aqui, botão direito, inserir indicador, você vai ver os indicadores fornecidos pela Nelogica. Então aqui eu tenho uma série de indicadores que são chamados de osciladores. Eles trabalham entre 0 e 100, são plotados normalmente embaixo do gráfico. Depois os indicadores de tendência, esses são plotados normalmente em cima do gráfico, em cima do candle. Candle é como a gente chama candlestick, tá? Tape reading, que já é uma outra coisa completamente diferente, que analisa fluxo, mas aí na plataforma tem uma série deles. Indicadores de volatilidade, que vão medir a amplitude dos movimentos, quanto que isso variou para cima e para baixo. Indicadores de volume, aqui eu cliquei, ele já mostrou como seria. Indicadores de volume e outros indicadores, por exemplo, os nossos do 1, 2, 3, maravilha. O que é setup, né, e o que é trade system? Então, se eu chegar aqui e eu pegar um indicador de volatilidade bem usado, que é a banda de Bollinger, e eu clicar e colocar em cima do gráfico, num gráfico de 5 minutos, o que eu estou vendo? Eu estou vendo como que o preço se comporta em relação a uma média. Essa média é, se eu clicar com o botão direito, tá?
eu posso modificar as propriedades da média. Então essa é uma média de 20, ela pode ser aritmética, pego os últimos 20, somo, divido por 20. Tá? Exponencial, parecido com isso, mas os últimos têm um peso maior, tá? Ou seja, eu tenho uma noção melhor, entre aspas, do movimento final dos preços. E tem mais duas que eu não vou nem entrar em detalhe, o Ellis-Wider e ponderada por volume, que também não interessa para esse vídeo aqui. Maravilha. Muito bem. Então eu posso modificar isso livremente, desde 1, 2, 3, 200, o que eu quiser. E o desvio é em relação à volatilidade, e eu posso também definir isso aqui. O padrão é 2 para cima, 2 para baixo. Tá? Para que serve isso? Serve para eu falar, bom, eu vou comprar, eu vou vender. Acontece que tem só de banda de Bollinger, centenas talvez de sistemas de operação. Um deles, por exemplo, toda vez que sai para fora, quando volta, eu vendo aqui e recompro na média. Toda vez que sai para fora aqui, eu compro aqui e revendo na média, tá? Então eu compro aqui, revendo aqui, eu vendo aqui e recompro aqui, tá? Esse é um sistema. Um outro, por exemplo, toda vez que bater na média, tá? Eu compro e eu só vou vender quando bater na média de novo ali em cima. E esse é um jeito. Um outro jeito, toda vez que sair para fora, ao invés de eu vender para recomprar aqui, eu compro, porque na verdade aí a forma de enxergar já é diferente. Eu acho que está com força. E eu fico comprado até que isso feche aqui dentro. E assim vai, assim vai, assim vai, assim vai. Tá? Muito bem. Quem inventou isso? Alguém. Quando? Então, nós temos indicadores que são do ano de 1940, 50, 60. Evidentemente, o mercado nessa época era diferente. Tudo era feito manualmente. Não existia nem computador, né? Aí vieram... E quem inventou isso? Alguém que, analisando o gráfico, de que forma? De forma visual, né? Então, ou ele usava isso, ou usava um outro sistema que era mais comum. Isso daqui também pode variar de N formas. Eu posso plotar isso daqui, que é este candlestick. Eu posso plotar em barra, antigamente se usava muita barra. Eu posso plotar ele na forma em que eu enxergo apenas o fechamento, a mínima e a máxima. Close, low e high. Eu posso plotar em forma de linha, de montanha. Então tem uma série de formas de enxergar isso. Mas voltando aqui ao que interessa. Então, isso foi inventado por alguém, tá? Foi divulgado. Olha, eu costumo fazer assim por causa disso, dá certo aqui. Essa pessoa ou resistiu ao seu próprio método ou quebrou. Porque antigamente você operava com dinheiro real, não tinha simulador, não tinha teste. Então era tudo visual. Muito bem. Esse é um exemplozinho de uma análise técnica tradicional. Estou usando indicadores fornecidos pelas plataformas de negociação, uma grande maioria deles famosas e tal e coisa. Aí, outros traders inventaram o que a gente chama de trade system. O que é trade system? Ele pegou esse cara que inventou isso, achou legal, bacana, não sei o que, mas ele associou, então um outro indicador, sei lá, MACD, por exemplo, que é muito usado, ele associou o MACD aqui embaixo, então eu não vou entrar no detalhe de cada coisinha dessa, tá? Mas assim, eu vou comprar quando passa acima da média, tarará, desde que o MACD esteja positivo. Eu vou vender quando vem para baixo da média, tarará, desde que o MACD esteja negativo. E aí a gente pode ir complicando ou filtrando cada vez mais. Mas eu vou fazer isso também apenas se o estocástico lento, que também é um bastante usado, estiver assim, assim, assado. Então, quando eu vou colocando indicadores e aumentando os meus filtros para negociar, eu estou tradando um trade system, um sistema de trade, que alguém desenvolveu, ou que alguém aprendeu assim e repassou assim. Isso é muito comum.
O cara aprendeu lá com não sei quem, não sei quando, tá? E hoje ele ensina assim porque é a forma como ele opera. Pode ser muito bom se isto daqui estiver bem calibrado. Normalmente as calibragens padrão não são as melhores, então tem algumas coisas para lá e para cá. Pode funcionar muito bem para um determinado tipo de pessoa. Eu sou nervosinho, eu sou calminho, eu tenho paciência, eu não tenho paciência, eu tenho coragem, eu não tenho coragem, eu tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Ou seja, eu aprendo com os meus erros ou não aprendo. Eu consigo avaliar onde eu mais erro ou não consigo. Eu tenho dias de fúria, eu não tenho. Eu respeito o stop ou não respeito. Eu respeito o sistema operacional que me ensinaram. Só entro quando todos os indicadores que eu tenho que olhar estão realmente indicando com provento. Percebe? Então, isso pode ser maravilhoso, tá? E pode ser que isso que nós estamos vendo aqui seja maravilhoso por 5 minutos e seja horrível por 1 minuto. Ou seja maravilhoso para dias de alta e seja horrível para dias de consolidação. Ou seja maravilhoso para um outro tipo de gráfico sem ser o gráfico temporal. Então o que se usa muito, deixa eu mudar para mini índice aqui, o que se usa muito são os gráficos Renko e ponto, que eu não vou entrar agora aqui no detalhe, mas esse gráfico ele forma, então isso aqui é um gráfico de Renko, ele forma um tijolinho desse a cada X ticks. Então, por exemplo, o índice movimenta a cada 5 ticks, né? A cada 5 pontos ele movimenta para cima ou para baixo. Conforme que eu estou pondo aqui 12, esse boxzinho vai ter um tamanho. Se eu puser 7, ele vai ter um outro tamanho. Se eu puser 25, ele vai ter um outro tamanho. Agora, qual é a diferença disso? É que este box é formado apenas quando esta condição é feita. Se ele é 12R, ele vai ter um tamanho daqui a aqui. Quando ele chegar aqui e descer um tique, ele forma um outro tijolo. Esse tijolinho pode levar 1 segundo para formar. Ele pode levar 1 hora para formar, 5 horas para formar, 3 dias para formar. Eu só me interessa o tamanho. De forma que eu consigo enxergar melhor a tendência ou o movimento. Olhando assim, parece lindo, maravilhoso, não precisa mais que isso. Só que aqui você compra e toma stop, aqui você compra, toma stop, aqui você vende, toma stop, aqui você compra, toma stop, entendeu? Ou seja, se eu conseguir fazer essas, mas fizer todas essas, eu vou simplesmente destruir minha conta. Por quê? Porque o que eu perco aqui não compensa o que eu ganho em alguns lugares que tem uma tendência, eu devolvo tudo aqui. Então, eu preciso de alguma forma filtrar alguma coisa aqui. Na análise técnica tradicional, vai ter N formas, usando este sistema inclusive. Bom, eu só vou comprar se estiver acima da média e também tem que estar com o MACD acima de 0 e o estocástico X tem que estar acima da média Y do estocástico, né? Então talvez eu escapasse dessa venda, dessa venda, dessa venda. Em compensação, isso daqui quando vem para baixo pelo trade system eu tenho que vender. Então esse stop eu tomo, esse stop eu tomo, esse stop eu tomo, percebe? Então, o que a análise técnica tradicional faz é mais ou menos isso, né? Hoje tem uma grande vantagem, você pode usar isto para aprender, treinar, ver se é bom, se funciona, sem usar o seu dinheiro. Você trabalha no modo simulado e você vai marcar. Aqui eu teria ganho, aqui eu teria perdido, aqui eu teria ganhar. Não, isso aqui não vale a pena, não compensa, antes de perder o seu dinheiro ali, tá? Agora, isso é transmitido por traders que normalmente não programam, que normalmente ou aprenderam com alguém um sistema operacional, tá? E que normalmente mostram as suas operações. Qual é o galho disso? Eu já estou com 15 minutos, já eu estou indo pro programado. Qual é o galho disso? Tem pessoas que têm tendência a terem ídolos. O cara tem ídolo no futebol, o cara tem ídolo na música, o cara tem ídolo na política e o cara tem ídolo na bolsa. E quando ele vê o mestrão dele, e se o mestrão dele for simpático, tiver sinais de progresso, sucesso, riqueza,
for um cara descolado, cara, ele apaixona. E quando ele apaixona, muitas vezes ele começa a usar de forma irracional ou sem ter tanta experiência, sem ter testado algo que ele viu lá no YouTube, né? E aí, ou muitas e muitas vezes ele testa algo, não funciona, ele vai mudando de ídolo, e vai mudando, e aí o dinheiro acaba. E aí por isso que 96% das pessoas quebram. Agora, isso significa que isso não funciona? Não. Por quê? Porque tem sistemas, tem trade systems, criado por pessoas, testado por ciclano, beltrano, que realmente são inteligentes e que funcionam, desde que o cara saiba o que ele está fazendo. Bom, eu só vou fazer isso assim, 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 em dias de consolidação eu não vou operar. Quando aparecer um sinal X assim, eu posso dobrar a minha mão. Eu nunca vou não respeitar o meu stop. Se chegar no stop máximo do dia ou da operação, eu paro. Eu não vou aumentar a minha mão quando eu estiver perdendo. Fazer o que a gente chama de preço médio, tá? Desculpa o termo, mas médio porque você está fazendo merda. Ou você está botando mais dinheiro porque você está querendo dobra para tentar recuperar. Cara, aí é o fim da destruição. Você só aumenta a mão quando você está ganhando. Eu ganhei X, agora por causa disso, eu posso botar mais um pouquinho, eu ponho e assim vai, né? Então assim, eu não defendo a análise técnica tradicional e nem condeno. Na análise técnica tradicional tem coisas que funcionam e tem coisas que não funcionam. Qual é o problema que eu vejo? É difícil testar. Tudo que você for fazer aqui é empírico e visual. Por mais que você volte o gráfico para trás, isso é limitado. Existe um certo número de candles, inclusive, que a plataforma mostra. A partir daí não vai mostrar mais. Então, se eu estiver vendo um gráfico semanal, eu vou enxergar não sei quantos anos para trás. Se eu estiver vendo um gráfico de X segundos, eu vou enxergar não sei quantas horas para trás. Porque vai ser o máximo que ele vai mostrar. Então, como isso é visual e como isso é uma impressão, tá? Não dá para saber quando que uma coisa vai funcionar ou não, e principalmente não dá para saber como ela vai se comportar em mercados diferentes. Talvez seja muito bom em dias de alta ou de baixa, em dia de consolidação normalmente é sempre ruim, e talvez seja bom para algum tempo operacional. 1 minuto pode ser maravilhoso, 5 minutos pode ser péssimo, 12R pode ser magnífico, 20P pode ser um desastre e assim por diante. Agora, tem algumas coisas que eu acho que dá para afirmar nos dois lados. Primeiro, isso é muito mais difícil de operar. Por que é mais difícil de operar? Porque o gráfico é sujo, o gráfico tem muita coisa. Você tem que bater o olho em várias coisas e tomar a sua decisão, e a sua decisão tem que ser rápida. Se a sua decisão não for rápida, você pode estar comprando num preço pior, vendendo num preço pior, perdendo uma operação. E o pior, se a sua decisão não for rápida na hora de sair da operação, tá? Porque o trader, na verdade, o sucesso dele está assim, quando ele acerta, ele tem que deixar o preço correr, para aproveitar o movimento e só sair quando as condições que ele se impôs mudarem, né? Então, um dos defeitos dos traders, de uma forma geral, tanto quem opera aqui quanto lá, é demorarem para realizar a saída. Ou seja, o camarada não respeita o stop e o cara é apressadinho quando está ganhando. Ele está ganhando alguma coisinha, sai da operação e aquilo vai sem ele. Ou seja, quando ele deveria aproveitar para ganhar, como ele não quer devolver, ele abandonou já faz tempo. E quando ele está perdendo, que ele deveria cortar o trade, não, isso vai mudar, já vi isso não sei quantas, não é possível, tem alguém olhando minhas operações, aí o negócio vai e acaba o dinheiro, tá? Bom, mas assim, isso é mais difícil de operar, sem dúvida nenhuma, essa é uma crítica. A programada, que eu já vou mostrar, é muito mais fácil de operar, porque você vai transformar num único indicador normalmente, e numa regra de coloração que te mostra as três coisas. Compra, vende e fica quieto. Então, nesse sentido, é muito mais fácil. Agora, qual é o galho? Você não sabe o que tem lá dentro. Você não sabe quem inventou aquilo. E, na verdade, aquilo pode ser maravilhoso ou pode ser uma porcaria.
tem regrinha de coloração que é 3 linhas de programação, o que não significa que necessariamente só por isso seja ruim. Mas, normalmente, quando a gente olha poucas coisas, tá? A chance de você não estar vendo algumas e estar do lado errado da operação é maior. Os nossos indicadores têm uma redundância absurda. Eu gosto de colocar dentro deles a maior quantidade. Se eu fosse, por exemplo, tendências, que é um que eu digo que olha quase a análise técnica inteira, se eu fosse plotar tudo que ele olha, simplesmente não ia dar para operar, de tão sujo que ia ficar o gráfico. Agora, se a análise técnica funciona, na minha cabeça é assim. Se eu tiver não sei quantos indicadores e osciladores e condições de praticidade lá dentro, se eles estiverem calibrados em função do resultado que cada um dá, e isso der uma certa pontuação que vai ser transformada num histograma de força. Cara, se ele falar assim, ó, 51% de tudo que nós analisamos está indicando compra, ou 70%, ou 80%, ou 90%, teoricamente, se a análise técnica funciona, ele tem que funcionar, né? Porém, quem está usando não sabe quem eu sou, não sabe o que tem lá dentro, não sabe se isso funciona ou não. A vantagem da programação é que ela pode ser testada. Então eu consigo, depois que eu tive uma ideia, depois que eu criei Parará, eu consigo testar ela, aí tem limites, né? Então eu não consigo testar um gráfico de 1 segundo 5 anos para trás, porque eu não tenho base para testar, né? Eu consigo testar 5 anos para trás, 10 anos para trás, um gráfico semanal. Mas eu consigo testar, por exemplo, um gráfico de 5 minutos alguns meses para trás. E alguns meses para trás vai ter o quê? Dias de alta, dias de baixa, dias de alta grande, dias de baixa grande, dias consolidado mais ou menos, dia extremamente consolidado, e eu vou conseguir entender o que aquilo faz. Primeiro, se é lucrativo ou não e quanto, tá? E entender também se ele opera melhor em alta, em baixa, em mercado lateral. Então eu tenho um resultado que é possível de ser visto, né? Muito melhor do que esse visual. O que não significa que o programado é bom, tá? Porque nem tudo é bom. E não significa que o programado é ruim, porque nem tudo é ruim. Agora, separar o joio do trigo, achar algo e testar e confiar é difícil. Mas lá no mundo do programado, hoje você também tem uma vantagem. Você pode operar no simulado até você confiar. Então, nós vamos fazer uma regrinha ultra simples, básica de tudo para você entender o que a programação faz. Bom, primeira coisa, então vou usar o gráfico de 5 minutos, tá? Bom, primeira coisa que eu vou fazer, como eu é que vou dizer compra ou vende usando cor ou não faz nada, eu vou transformar esses candles aqui em brancos. Então se eu clicar com o botão direito, vier aqui na aparência do candle e colocar positivo é branco, negativo é branco, linha do positivo é branco e linha do negativo é branco, eu vou ter um gráfico que agora eu já não sei mais aonde é candle positivo, aonde é candle negativo. Vamos inserir aqui no gráfico, só para você ir comparando, eu vou inserir um indicador que é a média móvel, que é o indicador mais básico dos básicos. Vou inserir ele aqui, eu quero uma média móvel de 20, que é a média móvel mais usada também. Pronto. Então agora eu tenho um gráfico de 5 minutos, que eu não sei qual cor é o que, tá? E eu tenho uma média móvel aritmética de 20 períodos plotado em cima dele. Então, eu posso criar uma regra de coloração, vai servir para eu pintar o candle, tá? Ou posso criar um indicador que eu vou plotar ou em cima do gráfico ou abaixo do gráfico. E posso criar ao mesmo tempo algo que seja uma regra de coloração e um indicador. Beleza. Então aqui para economizar, não ficar vendo eu bater milho aqui, eu já fiz apenas uma regra de coloração. Os comandos podem ser dados em português ou inglês, então close você poria fechamento, red você poria vermelho e tal. Eu estou acostumado a fazer assim, por exemplo, paint bar, confesso que eu não sei o comando em português, tá? Então fiz assim. Então, se o fechamento for maior do que a média 20 de fechamento, média aritmética 20 de fechamento, então pinte de verde.
E se o fechamento for menor, está invertido aqui, tinha copiado e não inverti. Se o fechamento for menor do que a média aritmética 20 de fechamento, pinte então de vermelho. Eu tenho que dar um nome para isso aqui. Então vou salvar como, vou botar só YouTube, agora aqui. YouTube. Então já sei que é daqui. Salvei, maravilha. Então se eu vier agora aqui, clicar em cima do candle, inserir uma regra de coloração e eu der para ela o nome de YouTube, né? Quer dizer, eu der o nome não, eu procurar YouTube e colorir aqui em cima de quem? Da média que está plotada ou em cima do candle? Em cima do candle. Ok. Então, o que começou a acontecer aqui? Eu comecei de uma forma mais fácil entender quando eu deveria estar comprado ou vendido. Aqui eu tinha clicado aqui antes, acho que não tinha gravado, eu consigo saber, porque aqui quando eu mando comprar ou vender pela regra, eu não sei originalmente se esse candle era um candle de alta ou de baixa. Então, e o padrão, eu enxergar isso assim, e inclusive é a forma que eu gosto, tá? Mas eu posso saber se algum candle aqui que está pintado de vermelho, porque pela regra ele mandou vender lá e mandou ficar vendido até aqui, ó, 700 pontos, e não se iluda, porque isso não é bom, isso não dá dinheiro, mas vou mostrar. Eu poderia colocar aqui candle positivo vazado, e ele apenas faz isso se for em cima de uma estratégia de coloração, se for o candle branco lá ele não faz. E se eu aplicar, eu sei agora que aqui, ó, ele está mandando eu continuar vendido, porém esse candle foi de alta. Aqui ele está mandando eu continuar vendido. E por que ele está fazendo isso? Porque ele está simplesmente avaliando o seguinte: se o fechamento for abaixo da média móvel de 20, venda. Então aqui o candle foi positivo, mas o fechamento foi abaixo da média móvel de 20. Então ele está vendido. Agora, e se eu falasse assim, cara, eu queria que quando está no meio das médias, eu não queria nem estar comprado, nem queria estar vendido. Então se eu vier aqui modificar, eu digo assim, se a mínima for maior do que a média móvel de 20 aritmética, pinte de verde. E se a máxima for menor do que a média 20 aritmética, pinte de vermelho. Então eu vou trazer isso para cá, você não vai mais enxergar, e vou salvar. Quando eu salvar, ele já vai modificar aqui. Salvei agora. Então, veja. O que ele fez? A máxima desse candle aqui, ó, ela não é menor do que a média móvel aritmética, ela é menor. Se ela é menor, ele pintou de verde. Agora, quando o candle está entre a média, ele não está atendendo nenhuma condição nem outra. Então, ele fica pintado de branco. O que eu comecei a criar aqui? Eu comecei a criar nessa condiçãozinha besta e básica uma condição de consolidação. Então vamos voltar o candle aqui para pintar. Total. Então agora o que eu consigo enxergar na regrinha? Consigo enxergar na regrinha o seguinte. Bom, isso aqui eu vendo e recompro aqui. Isso aqui eu vendo e fico vendido. Isso aqui eu compro e saio da compra aqui. Isso aqui eu compro, saio da compra aqui. Isso aqui eu vendo, saio da venda aqui. Isso é bom? Então, se eu usasse isso como uma coisa tradicional, é visual. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Já deu para ver que em dias de tendência forte é muito bom. Por quê? Porque em dias de tendência forte eu fico a maior parte do tempo abaixo da linha. Então é legal. E eu teria saído aqui porque o candle fechou verde, positivo, barra elefante, ou porque o MACD mudou, ou porque o estocástico virou, mas na verdade, em termos de resultado, no dia de muita tendência, é melhor eu não sair, é melhor eu ficar. Então agora eu já arrumei uma regrinha básica, boba, idiota, tá? Mas que eu, visualmente falando, tenho condições de tradear ela de uma forma muito mais fácil. E se eu chegasse aqui na regra e começasse a criar filtros? Então eu digo assim, faça isso, porém, compre se estiver acima do MACD. Venda se acontecer isso, estiver abaixo do MACD.
o que vai acontecer? Menos candles vão aparecer verdes ou vermelhos, mais brancos vão aparecer, porque eu estou aumentando o meu filtro. Maravilha! Isso é bom ou isso é ruim? Qual é a vantagem da programação? Eu posso testar. Agora, qual é o perigo quando você opera uma regra de coloração de um sistema de alguém que você está alocando, como, por exemplo, no 1, 2, 3 indicadores? Você não tem a menor noção do que tem lá dentro. Então, se a gente chegasse aqui, tirasse essa regra, tá? Você estaria comprando uma regra de coloração que aos seus olhos, cara, olha os pontos que isso aqui dá. Quando dá um ponto, é monstruoso. Então, comprar gato por lebre na programação é muitas e muitas e muitas vezes mais fácil. Tem 2 linhas de programação lá, 4 se você levar em consideração o início e o fim, que já vem pronto. Entrar no papo furado, né? Então, quanto mais, deixa comigo, pessoal, galera, olha, eu descobri um negócio. Quando o cara descobriu um negócio que só ele sabe, quando o papo fica muito mais em cima, né? Então eu diria que na programação você corre mais perigo do que na análise técnica tradicional. Porque na análise técnica tradicional, o cara tem que vender o peixe dele. Você vai perceber se ele tem subsídio, conteúdo ou não, né? Pode funcionar, pode não funcionar, e é difícil de testar. Mas aqui, isso aqui, cara, é uma coisa absurdamente possível de te engabelar, né? Muito bem. Vantagem, eu posso testar. Então, você não está vendo, porque logicamente eu borrei, mas se eu transformar isso numa coisa testável, se eu incluir os comandos aqui que eu posso testar, eu tenho que criar umas variáveiszinhas, né, que são coisas usadas no código, e aquelas 2 linhas, aqui começou no 4, acabou no 36, já virou 32 linhas de programação, simplesmente para eu poder testar. Mas agora eu posso testar. Maravilha. Se eu testar esta condição fechada, e eu vou testar apenas no último dia de pregão, que é justamente caso eu vou te mostrar isso na forma tradicional de teste e na forma que o Ultra, que é o programa novo aqui, testa, tá? E vou testar num dia só, porque eu quero que o resultado encontrado não signifique nada para ninguém. Eu não quero que, se a gente encontrar um dia aqui, vamos dizer que eu teste durante 10 dias, 15 dias, um mês, e ache alguma coisa maravilhosa, por exemplo, a média móvel aritmética de 91. Quem assistir aqui pode começar a querer usar a média móvel de 91 numa coisa que é idiota, está testando uma linha, não deve ser usada por ninguém, tá? E porque por acaso deu um resultado aí qualquer bom, mas que não significa que para trás vai ser bom. Então eu vou usar um dia só para a gente testar. Então, na forma tradicional, então veja bem, ó, para o dia 19, resumo está aqui. Então, para o dia 19, peraí, deixa eu pôr para cima. Para o dia 19/7, com o slippage 0, o que significa isso? Esse candle fechou aqui, quando abriu o outro, você comprou ou vendeu exatamente aqui, que não é uma condição normal. Você normalmente perde um tique, tanto para comprar quanto para vender, ou numa boa parte do tempo perde um tique, tá? Bom, mesmo assim, você teria perdido, né, neste dia, se eu transferir isso para o dia anterior, dia 18, nós já vamos fazer isso, aí muda. Você teria feito essas operações, você teria tido esta curva de patrimônio, piriri parará. Tá. Se eu vier aqui agora e eu disser para ele assim, teste para mim a mesma situação no dia 18, tá? O que aconteceu? Eu ganhei 1.230, porque foi o dia que teve aquela super tendência. Então, de 4 operações eu acertei 3, tá? A minha curva de patrimônio é essa aqui. Eu posso te apresentar resultados maravilhosos, depende do que eu fizer aqui, entendeu?
Para você comprar gato por lebre é absurdamente mais fácil, né? Agora, estamos testando um dia só e vamos continuar testando um dia só. Porém, nós estamos testando a média móvel de 20. Se eu quiser testar a média móvel de 21 nessa condição antiga, eu tenho que entrar lá no código, modificar o código de 20 para 21. Depois, se eu quiser testar 22, 23, 24, então cada vez que eu quiser testar, eu tenho que modificar manualmente o código e testar. No Ultra, que é o programa que eu estou usando aqui, ele permite que eu faça isso de uma outra forma, que realmente é uma revolução, modificou muito a possibilidade da gente testar as coisas. Então eu vou te mostrar. Vamos lá, abri aqui um módulo chamado otimização de parâmetros, maravilha. Eu quero testar dólar? Não, quero testar índice. Poderia botar 10 aqui. Dólar, índice, ações, papapá. Eu quero testar os 5 minutos? Quero. Quero testar mais algum? Então poderia botar o que eu quiser. 5R, 10R, 12R, 60 minutos, tal. 10 também. Quero só os 5 minutos. O padrão aqui são 3 meses. Eu quero testar 3 meses para não criar problema para ninguém. Eu quero testar o 19 de julho, que foi o último dia. Então quero testar 19 de julho. Qual a quantidade de lotes que eu quero? 5. Por quê? Porque aí a quantidade de dinheiro é igual à quantidade de pontos. O máximo vai ser 5 também. Quero testar slippage 0, compro e vendo no mesmo tique, ou quero testar mais próximo da realidade, quando eu entro perco um tique, sendo na compra ou na venda. Princípio 0, depois eu mostro a diferença que dá com 1, você vai ver como piora, maravilha. E eu quero testar a média móvel de 20? Não, eu quero testar da média 5 até a média 205, com incremento de 1 em 1, ou seja, eu vou testar a média 5, a 6, a 7 e tal, e eu poderia testar o que eu quisesse. Então, quero testar até a média 500 com incremento de 5, testo 5, 10, 15, assim por diante, tá? Maravilha, é isso que eu quero fazer, eu não tenho que entrar dentro do código e fazer mais nada. Olha a velocidade e o que eu consigo enxergar. Então, quando eu otimizo, eu estou aqui, ó, 16%, 19%, e ele está dando aqui os resultados para mim, tá? Então eu estou testando 201 possibilidades, ok? Maravilha. Vamos esperar ele acabar, tá? Em tempo real, ele já vai acabar, já acabou. Se eu clicar em resultados, eu tenho aqui, e agora eu vou deixar grande e eu vou pedir uma tabela, tá? Para a gente enxergar direitinho, bonitinho. Vou lá atrás, aonde está o tamanho, vou aqui atrás onde está o tamanho da média, eu vou trazer para cá, para a gente enxergar isso mais fácil. Tamanho da média está aqui. Qual é o lucro líquido? O que sobrou? Então eu tenho algumas médias. Você veja que quando a gente testou lá a média móvel de 20, deu um prejuízo de 900 e tantos reais, né? Então eu tenho algumas médias que chegaram a dar algum lucrinho, 560 reais no dia. Qual foi a melhor média que teve ali? Foi a média 168. Qual era a chance de eu batendo cabeça aqui uma por uma, chegar nesse número? É quase 0. Agora, qual foi a pior média? A média 5, tá? Então você vê que o resultado aqui, né, lá no 20, naquele módulo lá, deu 900, a não ser que eu estou falando bobrinha, que eu não lembro exatamente o número, mas na minha cabeça tinha dado um prejuízo de 900 e tanto. Os parâmetros aqui são levados de uma outra forma um pouco, então os resultados são um pouquinho diferentes, mas esse é mais confiável. Mas você veja que eu posso, no mesmo dia, ter perdido 800 e tanto ou ter ganho 500 e tanto. Agora, dupliquei a estratégia, tem que ter o cuidado de voltar a fazer aqui a data. 19/7, ok? E agora eu vou testar com slippage 1, ou seja, cada vez que eu entro eu perco um tique, cada vez que eu saio eu perco um tique. Vamos ver se dá diferença, tá? Então ele está rodando aqui, novamente é rápido, vou deixar rodar ao vivo, tá?
veja que a porcentagem de operações ganhadoras com slippage zero, que é o que nós testamos antes, foi de 31% e a porcentagem de perdedoras foi de 68%. Agora ele finalizou. Quando eu vou para slippage 1, o que acontece? A quantidade ganhadora já baixa para 29%. E em termos de resultado, vou deixar grande e vou colocar a tabela aqui. Alguma das médias, se eu pegar o lucro líquido aqui, já faz com que eu tenha perdido não mais os 800 e tanto, mas o 1.151. E é uma média. Às vezes já é uma outra média, e no caso é. E por que é uma outra média? Porque a quantidade de operações que a 118 deu, a quantidade de operações que a 5 deu, quando você calcula que foi com slippage zero, e é diferente aqui no caso, por exemplo, aqui é agora a média 120, essa é a que mais perdeu. E a média que mais ganhou, que seria 500 e tanto, seria a média 202. Isso é em função do número de operações. Mas percebe que eu consigo agora ganhar 500 e tanto, o ganho não mudou tanto, porém a perda, isso para um dia, de 870 para 1.100 e pouco, já mudou aí uns 20%. Você vai somando isso ao longo dos meses, né? A coisa muda. Então assim, qual foi a minha ideia e o que eu procurei fazer no vídeo? Espero que eu tenha conseguido. Eu não defendi nem condenei nenhuma das duas coisas. Nem a análise técnica tradicional, porque eu acredito nisso realmente. Eu acho que tem coisa boa e coisa ruim lá. E nem a análise e nem a programação de indicadores e regras de coloração, porque eu acho que tem coisa boa e coisa ruim aqui. Agora, aqui, a chance de você ser engabelado eu acho que é um pouco maior. A chance de você achar uma coisa aqui que não é isso tudo também. Por quê? Porque lá eu acho que o cara pelo menos tem que te apresentar e você tem que já pelo jeitão ver se pode ser ou não pode ser. Porém é difícil testar, tá? E aqui, se bem testado, você já está com meio caminho andado. Mas tem que entender que é o seguinte, o que a gente vai procurar, então eu vou falar de mim aqui, o que eu vou procurar? Se eu encontrar uma estratégia que ganha 200 mil no mês, mas também pode te dar um prejuízo de 200, eu não quero ela. Eu prefiro uma estratégia que ganha 15 por mil no mês e que quando perde 10, 11, 12, 13 e sempre de preferência que ela perca menos do que ganha, certo? Por quê? Porque eu acho que é muito mais importante você ganhar com consistência do que você explodir para cima ou destruir a conta para baixo. Agora, o que eu estou te apresentando, primeiro, é em função das ideias que eu tive, é em função dos testes que eu fiz, é em função do que eu interpreto como sendo bom ou ruim. Pode ser que alguém, se tivesse feito a mesma estratégia que eu, preferisse te apresentar aquela que dá 200 mil de lucro. Consequentemente, essa também é difícil de testar. Então, para quem não tem o código e para quem não sabe quem fez, tá? Então, o meu conselho, numa ou noutra, pense em ficar no simulado, 3 meses, 6 meses, se possível, sei lá, 1 ano, anotando, planilhando, vendo o resultado. Se ao final desse tempo todo você chegar à conclusão que é uma porcaria, meu amigo, minha amiga, você perdeu tempo. É melhor perder tempo do que perder dinheiro, né? Então eu acho importante testar. Um lado você não sabe se funciona, visualmente você não vê. O outro lado você também não sabe, porque visualmente você também não vê. A única pessoa nesse conjunto da obra que nós estamos falando que vê é quem fez a regra. Então, tanto de um lado quanto do outro, tem um imponderável, tem um ser humano aí na história, tá? Particularmente de verdade, eu não acredito que a grande maioria das pessoas seja mal intencionada. Eu tenho 43 anos de odontologia e vejo todo dia lá um monte de coisa. Mas assim, eu não acredito que aquilo que está mal feito seja intencionalmente mal feito. O que as pessoas são mal preparadas. Eu vejo no YouTube o cara mostrando coisas, estou falando agora de dentista, tá? Eu vejo o cara mostrando
coisas absurdamente horríveis, totalmente fora de qualquer sentido, como sendo algo maravilhoso. O cara acredita que aquilo é maravilhoso. Assim como eu acho que aqui, tanto na tradicional quanto na de programação, o cara realmente acha que aquilo é muito bom. Você entendeu? Muitas vezes é difícil você ter esse bom senso aí. Talvez o tempo e tal vá trazendo isso. Então você não pode esquecer disso. Por isso que eu acho que é importante testar. Porque, pelo menos testando, além do que também tem o seguinte, aquilo que às vezes funciona para um tipo de pessoa pode não funcionar para você. Então tem coisas que dependem um pouco mais de rapidez ou até, entre aspas, de uma certa dose de coragem, uma certa dose de all-in de vez em quando, na hora que aparece lá uma condição de dobrar, triplicar a mão, que uns vão conseguir fazer e outros não vão. Então nem tudo que é apresentado aqui ou ali pode ser bom ou pode funcionar para você. Por isso que é importante testar. Agora, se eu pudesse dar um conselho, quem quer ser trader profissional, eu acho que em algum momento vai ter que passar pela programação. Porque a programação permite que você teste aquilo que te ensinaram. Então, quando eu aprendi a programar, eu fui pegando tudo que era livro de manual e setup, 8 livros, e fui botando aqui. E um monte de coisa, coisas que eu li, coisas que eu aprendi, coisas que me ensinaram. Tem muito joio, tem pouco trigo, tá? Das coisas que eu inventei, das coisas que eu tentei programar, a grande maioria não presta. A grande maioria, quando você acha que teve uma ideia, você vai e fala, meu Deus, mais uma que não funciona. Mas é difícil você achar algo que funcione. Outra coisa que eu acho que ajuda nesse processo é conhecer um pouco dos dois mundos e ter a experiência de mercado. Dificilmente alguém que vamos falar de uma outra profissão, engenheiro, o cara quer inventar um sistema de bloco diferente. Cara, eu acho que um engenheiro de 6 meses, 1 ano de formado, que só trabalhou em 2, 3 obras, ele tem menos chance do que um cara que já viu e viu e viu. Então, não é que o tempo é que vai fazer você ter grandes ideias, mas ele pode ajudar. Conhecer um pouco os dois lados, acho que pode ajudar. Agora, se você se encontrar num mundo ou no outro, numa coisa e na outra, também mais um conselho, não fica pulando de galho em galho. Assistiu o YouTube hoje, chega amanhã, vai lá, bota dinheiro, vive e tenta. Daqui uma semana, outra, cara, você vai quebrar, não é assim, né? Então, não sei se eu consegui, minha ideia com esse vídeo não foi nem criticar, nem enaltecer nenhum dos dois lados, porque eu acho que isso não existe, mas mostrar, e eu acho que, talvez eu tenha razão, que na análise técnica tradicional é mais difícil operar, você vai usar menos indicadores do que a análise, do que a de programação permite. Consequentemente, talvez em alguns momentos você esteja enxergando um pedacinho da história e não a coisa como um todo, tá? E é difícil de avaliar, por isso é que eu acho que tem que testar. E análise técnica de programação, é impossível quase de saber o que tem lá dentro, né? Porque eu te dei um exemplo da média móvel de 20 aqui. Se você por acaso pegasse a regra, jogasse a média móvel de 20 aritmética, de repente você ia desconfiar. Mas mesmo na média móvel de 20, eu posso tentar te esconder. Então eu uso a média móvel de 20 de abertura, ao invés de fechamento, ou a média móvel de 20 de máxima ou de mínima, ao invés de fechamento, porque o programa vai plotar automaticamente a de fechamento. Eu desloco ela 1, 2, 3 para lá, entendeu? Então, esconder o que é aquela regra é a coisa mais fácil que existe. Achar uma regra que presta é a coisa mais difícil que existe, tá? E a forma que você tem de saber se isso presta ou não é testando. Então não saia nem de um lado nem do outro jogando o seu dinheiro na história. Prefira perder tempo inicialmente até que, cara, isso é bom, isso funciona, isso deu certo, isso é legal. Começa com um contratinho, se for o índice ou dólar, vai aumentando a mão com aquilo que você ganha do mercado, né? Essa história de que você tem 5 mil real, vai viver de bolsa a partir desses 5 mil real
e ao final do ano você vai ter R$1 milhão. Se você encontrar alguém e acha muitos, cara, não existe, sai fora. Antes que você perca os seus R$5.000. Você só vai fazer o curso do cara, desses 5 você já perdeu 2, os outros 3, você não existe esse milagre. Então, não acredite em lâmpada mágica, né? Isso é uma coisa que pode ajudar muito, é uma renda extra que você pode ter, a médio e longo prazo pode te ajudar muito na sua aposentadoria, e a menos que você seja um Pelé que nasceu para isso, de vez em quando aparece você vai ficar trilionário, mas a grande maioria vai usar isso aqui para... eu sempre acho que seria bom você ter a sua profissão, o seu negócio, etc. E mais isso, né? Talvez até porque eu não viva disso, né? Mas de qualquer forma, finalizando, toma cuidado, não acredite em milagre, tá bom? Abração, até mais.